Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se Deus pode tocar alguém em qualquer lugar ou religião, como tocou você no encontro promovido pela Igreja Católica, por que você iria deixar aquela religião? Bem, eu conheci um rapaz que se converteu quando virou um copo de uísque numa boate. Naquele momento, a palavra de Deus que tinha escutado de um cristão fez todo sentido para ele e ele creu ali mesmo, com música alta, luzes estroboscópicas e gente dançando. Mas eu não acredito que ele tenha se mudado de vez para a boate, ou se tornado um frequentador assíduo e esteja indo lá todos os domingos de manhã para adorar, não. A conversão de um presidiário na sua cela não significa que ele nunca mais irá querer sair dali. Deus pode sim converter pessoas em qualquer lugar do mundo, porque é aqui que nós vivemos e Deus pode usar qualquer circunstâncias ou qualquer pessoas também. Você descreveu a sua experiência cheia de choro e emoções pela qual passou durante um encontro, um seminário numa igreja católica, que aparentemente foi o ponto de partida da sua caminhada cristã. Sem entrar no mérito desses seminários, acampamentos, encontros ou TLCs, treinamentos de liderança cristã nas igrejas católicas e protestantes, serem planejados para mexer com as emoções, porque eventualmente são, Deus pode sim usar qualquer coisa ou pessoa para falar conosco. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Mas o inimigo também usa muitas coisas e pessoas e usou uma serpente para falar com Eva. Então não basta ficarmos apenas com a experiência e com as sensações, é preciso medir tudo pela palavra de Deus. É claro que Deus pode usar um servo seu em qualquer lugar, até dentro do catolicismo romano, pois afinal é uma religião cristã, que conserva os fundamentos básicos da fé cristã, como a divindade de Cristo, a trindade, a obra expiatória do Cordeiro de Deus, etc. Dizer que é impossível alguém se converter dentro do sistema católico romano é dizer que durante mais de 1000 anos os portões do céu ficaram fechados, aguardando Lutero para restaurar a doutrina da justificação pela fé. Mas isso não exime os erros daquele sistema, suas tradições e tudo mais, que foram acrescentados durante séculos. Se Deus não usasse pessoas até fora dos fundamentos que Ele mesmo colocou, não teria usado os profetas Elias e Eliseu. Eu digo isto porque eles não estavam em Jerusalém, que era o centro de adoração estabelecido por Deus. Eles estavam em Samaria, para onde Jeroboão havia traído 10 tribos de Israel para desviá-las e fazê-las mergulhar na idolatria. Deus coloca os seus profetas onde eles são necessários. E algum protestante mais radical pode até ter chiliques com o que eu vou dizer, mas existem muitos padres e freiras realmente convertidos a Cristo. E falando da salvação pela fé, outro dia eu recebi um e-mail de um padre que diz ler os meus livros. Durante a Inquisição, muitos padres e freiras foram queimados em fogueiras ou aprisionados em calabouços nos mosteiros e conventos por terem sido considerados hereges por sua fé em Jesus. Eu já passei pelo que você descreveu logo depois da minha conversão, porque no início eu participava de missas e encontros católicos, e eu também participei uma vez de uma experiência cheia de choros e emoções, como essa que você passou quando participei de um toloco chamado TLC, que era um tipo de um acampamento da Igreja Católica durante a minha adolescência. Eu ainda não era convertido ali, e nem me converti de verdade, mas chorei a beça. Mesmo depois de convertido, anos depois, eu levei um ano para deixar definitivamente o sistema católico romano, primeiro por não entender a Bíblia e não saber que esse sistema não é fundamentado totalmente nela, mas na tradição dos santos padres. E segundo, porque depois de ter entendido um pouco, eu achei que poderia fazer maior diferença se eu permanecesse ali. Eu achei que eu podia mudar o catolicismo ficando no catolicismo. Mas Deus quer que os seus cresçam no conhecimento da palavra e que esta não seja substituída por emoções. Portanto, não faça das emoções, do choro, o fiel de sua balança. Deus também quer que nos apartemos do mal. Não apenas mal moral, mas também doutrinário e eclesiástico, se nós quisermos honrar o nome de Cristo. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo:
escreve Paulo a Timóteo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. A ideia de permanecer num sistema errôneo, achando que irá influenciar positivamente os que estão ali, também não é bíblica. Ainda que Elias e Eliseu tenham sido profetas enviados às 10 tribos divididas de Israel, eles não compactuavam com o mal e nem participavam dos cultos idólatras. Um princípio que sempre me acompanhou nesse sentido é o de Jeremias 15:19, que diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles te tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Outro princípio do Antigo Testamento, que trocado em miúdos significa que uma gota de água limpa num copo de água suja não limpa a água do copo, mas uma gota de água suja num copo de água limpa contamina a água do copo. O princípio é o que você encontra no capítulo 2 do livro do profeta Ageu. E lá diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Ageu 2, de 11 a 13. Por isso eu volto a sugerir que não faça das emoções o fundamento de sua fé, porque o cristão deve ter uma fé racional, que não tira a pessoa do controle das suas faculdades. 2 vezes eu encontro a palavra racional na Bíblia. Uma falando do uso do nosso corpo em um culto racional a Deus, e outra falando do crescimento baseado em um leite racional, isto é, na palavra de Deus. Veja as passagens. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2, 2. Além disso, o argumento de alguns pentecostais de que o crente perde o controle de si mesmo em seu ministério ou adoração a Deus não procede. Basta um versículo para mostrar isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14, 32. Bebês choram antes de aprenderem a falar, porque emoções são as únicas coisas que eles são capazes de produzir e sentir. Não há nada de errado em um cristão se emocionar com as coisas de Deus. Porém, se alguém quer continuar sendo bebê, fundamentado só nas emoções, nunca irá crescer e conhecer as coisas que pertencem aos adultos. Se Deus usou de choros e emoções para colocar você nos primeiros passos da fé cristã, agora é hora de enxugar as lágrimas, se recompor e começar a comer alimento mais sólido. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso está em Hebreus 5, de 12 a 14. Eu sugiro também que você faça uma busca e encontre um artigo de minha autoria, tem um vídeo também, cujo título é Qual o papel que minha igreja teve em minha conversão e edificação? Você encontra isso fazendo uma busca pela web com esse título e vai entender melhor tudo o que eu falei aqui. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.